Senhores, bom dia. Retomando aqui a nossa pauta, vamos dar prosseguimento à 34ª sessão virtual ordinária. Anuncio o processo de recurso 2209/2018, auto de infração 2018-03532, que é recorrente, Glasmar, Serviço, Comércio e Serviços, recorrido para a primeira instância. Relator, doutor Carlos César Quadros Pierre, decisão de procedência em primeira instância, e assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Com a palavra, o doutor Pierre, para início do relato. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, conselheiras, o processo trata de falta de recolhimento de ICMS normal. Desculpe, presidente, eu vou abrir aqui o meu relatório já feito, que eu estava vendo pelas minhas anotações, só um momento. Trata-se o caso de falta de recolhimento de ICMS normal e substituição tributária nas saídas de vidro temperado. A Glasmax, aqui no caso, trata-se de uma indústria que adquire vidro, certo? E ela promoveu uma série de saídas com as notas fiscais, que nas notas fiscais contam saída de vidro temperado. Portanto, segundo a fiscalização, como se trataria de um processo de industrialização no vidro por ela adquirido, ela deveria pagar o ICMS substituição tributária em alguns casos, e fora o ICMS dela, normal, o ICMS por substituição tributária, certo? A defesa foi feita, cabe ressaltar que durante a fiscalização foram feitas várias tentativas junto ao contribuinte para que ela explicasse esse procedimento e o porquê nas notas constavam de temperado e o procedimento que ela adotava. Essas tentativas foram infrutíferas e a fiscalização ela fez uma circularização, certo? Relativa a essas notas, né? E desconsiderou uma das circularizações porque ela entendeu que quem tinha respondido seria a própria Glasmax dessa circularização, certo? Em sua defesa, sim, foi aplicado aqui o 123.1c, 100% do imposto devido, tendo em vista que não havia a correta escrituração. Em sua defesa, a contribuinte alega que essas circularizações não deveriam valer, pois elas se referem aos anos 2015 e 2016, e se a auto-infração se refere a 2014, certo? Que há um erro nos levantamentos. A empresa não adquire vidros temperados. E, quando ela emite a nota dizendo vidro temperado /laminado, tempo/laminado, dizendo que o vidro pode sofrer a têmpera ou não, né? E que a multa seria confiscatória. O julgamento de primeiro grau tratou de afastar todos os argumentos do contribuinte, certo? E julgou procedente o auto de infração. Em seu recurso, o contribuinte afirma que o julgador não se manifestou sobre a questão da têmpera, ou seja, do argumento dele de que a anotação na nota de vidro temp/lame seria que o vidro poderia ser temperado ou não, certo? E também pede a multa de confisco, alegando que a multa é confiscatória. Logo após, ele faz uma emenda, né, em que ele traz o mesmo argumento do termo de encerramento, certo? Aquela questão do livro de registro de ocorrência no termo de encerramento. Ele também afirma que não foram juntadas todas as circularizações efetuadas na fiscalização, o que feriu o princípio da ampla defesa, e que havia um erro no ICMS das saídas para varejistas. Foi emitido, nesse caso aqui, ele traz um CD, um laudo, certo? O laudo só sobre a questão do ICMS normal para varejistas. E o parecer
foi no sentido de afastar todos esses argumentos, certo? Mantendo a autoinfração. Parecer, por sinal, muito bem fundamentado. Em suma, senhor presidente, é, é esse o relato. Com maior esclarecimento e discussão. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado. Muito bem, nosso presidente, senhores conselheiros, digno relator, doutor Carlos César Pierre. Bem, senhores, a ação fiscal acusa o contribuinte da falta de recolhimento referente às operações de saída de vidro temperado. E o contribuinte vem aos autos, argumenta quanto à nulidade suscitados no processo anterior, quanto à falta de registro do termo de conclusão de fiscalização, no Rudifruto, a multa confiscatória, que já foi objeto de discussão, que não pode ser objeto de análise por parte desse CONAT, porque se configuraria em declaração de inconstitucionalidade da norma tributária, razão pela qual o CONAT não pode se manifestar, porque assim suprimiria o direito do Estado de ir às vias judiciais para discutir essa questão da constitucionalidade das normas estaduais, razão pela qual não aprecia a questão da multa confiscatória, apesar de entender que não o seja. E o contribuinte, como já apontado pelo conselheiro relator, ele traz um laudo referente às operações dele, mas somente referente às operações normais, né? Não trata de outras operações, aliás, que foram objeto da ação fiscal, que é exatamente a falta de recolhimento do ICMS substituto em relação às operações com vidro temperado. Ou seja, senhor presidente, o que nós vemos aí são argumentos que o contribuinte utiliza, mas, mais uma vez, não traz. Nesse caso específico, diferente do processo anterior da doutora Mônica, em que ele, no laudo pericial, no laudo contábil, apontava inconsistências que necessariamente deveriam ser analisadas, no presente caso, ele não aponta inconsistência relevante, né? Ele não aponta qual seria a irregularidade capaz de fragilizar a autuação. Razão pela qual o julgador singular e também a manifestação da consultoria, no sentido do caso de procedência da acusação fiscal, por inexistência de um elemento capaz de justificar, por exemplo, uma diligência a ser realizada para verificar a consistência do auto de infração. Como não há nenhum elemento nesse sentido, a Procuradoria, então, se manifesta, senhor presidente, pela procedência da acusação fiscal. É isso. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, presidente. O processo é até um pouco interessante, realmente. A questão aqui é o seguinte, é a questão se o vidro é temperado ou não, certo? O contribuinte, desde o começo, ele diz que o fato de constar na nota vidro temperado / laminado não significa que ele tenha vendido vidro temperado ou laminado, e sim que o vidro pode sofrer a têmpera, né? Ele alega a nulidade do julgamento de primeiro grau porque não se deteve sobre esse ponto. Realmente, ele não fala, o julgador de primeiro grau, sobre esse caso, de ser temperado ou não. O que ele diz é que o contribuinte traz argumentos, mas não traz prova nenhuma. E que, além do mais, durante a fiscalização, lhe foram dadas várias oportunidades de demonstrar o que ele alegava, que ele já alegava isso desde a fiscalização. E que a circularização feita demonstrou que realmente os vidros seriam temperados, certo? Então, embora ele não fale assim sobre a questão, o fato da nota quer dizer, está escrito, está escrito temperado, não quer dizer que o vidro seja temperado, ele diz que a circularização provou
que a acusação estava correta. Então, em outras palavras, eu acredito que, de forma indireta, esse manifestou, não há a nulidade do julgamento de primeiro grau. Quanto à nulidade da questão do livro, nós já nos detivemos nos processos anteriores, a afastamos, né? É interessante que ele traz um CD aqui, dizendo que no ICMS normal há uma diferença. Por quê? Porque se cobra o ICMS normal dele nas saídas e se cobra o ICMS substituição. Assim, pode causar uma estranheza se cobrar o ICMS normal na saída. Mas o que é que acontece? É que, sendo o vidro temperado ou laminado, há o acréscimo do IPI. Então, portanto, a base de cálculo do ICMS normal, ela sofre uma alteração. Então, tem uma falta de recolhimento nessa parte. Certo? Pelo menos foi isso que eu entendi. Né? Então, quando ele faz um recálculo aqui, ele faz o cálculo sem esse acréscimo. Ele disse que o ICMS normal não seria devido, ou seria devido num valor menor. Mas tudo depende de ser o vidro temperado ou não. Então, esse é o fundamento da autuação. No caso aqui, diferente de outros casos que eu já peguei, o contribuinte, não, apesar de argumentar, certo, ele não traz nenhum elemento que possa validar o argumento dele, que embora ele coloque na nota vidro temperado, certo, barra laminado, o vidro não seja. Certo? Ele diz que não adquire vidros temperados. Aí o que é pior ainda, como é que ele vende temperado? Aí ele diz que o vidro poderia ser temperado, mas nas circularizações as empresas que adquiriram vidros temperados. Certo? Além do mais, a laminação é um processo industrial. E, no caso, ele tem temperado barra laminado. Ou seja, não é porque o vidro possa ser laminado. Pelo menos esse é o meu entendimento, né? De qualquer forma, eu entendo que o contribuinte não logrou êxito em provar suas alegações e eu entendo que o auto deve ser mantido. Em suma, presidente, seria, mesmo com esse CD que ele traz, porque esse CD que ele traz se trata da apuração normal, mas que vai depender também de ser o vidro temperado ou não. Obrigado, doutor Pierre. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão adicional? Então, pergunto ao conselheiro relator com relação às preliminares suscitadas pela parte. Julgamento de primeira instância, porque não abordou esse argumento, né, trazido, vidro laminado, vidro temperado, e também da nulidade do não registro, né, no termo de ocorrência e documentos fiscais. Como vota o conselheiro relator? Senhor presidente, eu afasto a nulidade do auto de infração em razão da falta de ocorrência no livro de registro do termo de encerramento e também afasto a nulidade do julgamento de primeiro grau. Algum voto em sentido contrário, senhores? Senhoras? Com relação ao mérito do doutor Pierre. Eu nego provimento ao recurso ordinário, mantendo a autuação e o julgamento de primeiro grau. Senhores, alguns votam em sentido contrário com relação à decisão, né, do julgador, de acordo com o julgamento e o parecer da douta PGE. Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta por decisão unânime as nulidades suscitadas pela parte, o não registro no livro de documento, termo de encerramento, né, no livro registro de documento fiscal e termo de ocorrência, e também a nulidade do julgamento de primeira instância, nos termos do parecer da assessoria processual tributária e também manifestação oral da douta Procuradoria. Esta decisão para o processo referente ao auto-infração 2018-03532. Temos outro processo também da relatoria do doutor Pierre. Licença. Processo foi ao meu. Dessa vez ele não apresentou nenhum documento, nada. Doutora Mônica, vamos encerrar esse bloco, doutor Pierre, considerando que há um outro processo também da sua relatoria, e um deles é de uma outra ação fiscal. Então, nós já verificamos que, em algum momento, o contribuinte ele faz uma defesa, um argumento um pouco diferente. Então, vamos concluir
os julgamentos referente à falta de recolhimento da relatoria do Dr. Pierre, e, posteriormente, concederemos a palavra à senhora, né, daquele processo que também trata da matéria, mas já verificamos que tem algumas particularidades. A sua internet também está falhando, seu som não está chegando muito nítido. Tá? Então, senhores, só para retomarmos aqui, processo 2209, audiofração 2018-03532, acabamos de julgar, e anuncio o processo de número 2211-2018, audiofração 2018-03533, em que é recorrente classe Max, Indústria e Comércio de Serviços, em que o recorrido será o julgamento de primeira instância, conselheiro relator Dr. Pierre, o julgamento de primeira instância foi pela procedência, e a assessoria processual tributária também sugere a procedência. Dr. Pierre com a palavra, fazendo as observações necessárias, pertinentes, né, considerando também que é a mesma matéria, mas tem algumas particularidades. Com a palavra, doutor Pierre. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, conselheiras, o processo também se refere ao ano base 2014, também foi aplicado o 131C, multa de 100%. Senhor presidente, eu esqueci, me desculpe, no processo anterior, eu tirei a questão de multa confiscatória, mas a questão de mérito, eu afasto também, certo? No processo anterior e nesse também tem. Perfeito. Importante é destacar na própria resolução, né? Inclusive citando o artigo 48, parágrafo 2º, se não me engano, da Lei 15.614. O processo anterior tinha também, viu, senhor presidente? Perfeito. Okay. Este processo, ele é muito semelhante ao anterior, também trata as faltas de recolhimento do ICMS normal e substituição tributária, dessa vez com vidros laminados, ou seja, que sofreram processo de industrialização, assim como os temperados, certo? O contribuinte faz as mesmas alegações em sua defesa, né, de que a circularização se refere aos outros anos, não é verdade, né, quando o auto-infração é de 2014, que há erro no levantamento fiscal, que a empresa não adquire o vidro temperado, o vidro pode ser temperado, né? Aqui a multa tem natureza de confisco. O julgamento afasta, desculpe, eu falei temperado, mas é laminado. Esse aqui é laminado, né? O julgamento afasta todos os argumentos, né? Da mesma forma do anterior, se refere a toda a circularização que a fiscalização fez, se refere também a todas as intimações que o próprio contribuinte recebeu, para que se explicasse essa diferença e comprovasse que não havia, como é feito o seu processo de industrialização, já que a Max é uma indústria de vidro, certo? Se refere a tudo isso e afasta. No seu recurso, o contribuinte faz os mesmos argumentos anteriores, com a diferença que, dessa vez, ele não traz o CD na questão do ICMS normal, ele nada fala, né? Ele diz também que não é laminado, que pode ser laminado ou não, mas as circularizações, os adquirentes comprovaram que os vidros eram laminados, quer dizer, afirmaram que os vidros eram laminados, né? Então, ele faz mesmo, ele diz que o julgador de primeiro grau não se deteve sobre esse argumento, mas ele se deteve de forma indireta, falando que está tudo comprovado pela fiscalização, né? Afasta a multa, ele pede de novo a multa confiscatória, posteriormente faz uma ementa, né? Tratando dessa vez da questão do termo de encerramento e da não circularização, que não juntou todas as circularizações, certo? E, dessa vez, não traz o ICMS na questão normal. O ICMS, o parecer veio no mesmo sentido, muito bem fundamentado, afastando todas as alegações do contribuinte e mantendo a autuação. A única diferença, senhores, nesse caso aqui, é que a saída se dá com a industrialização do vidro laminado. Daí porque a diferença do ICMS normal e a diferença da substituição tributária de quem adquire. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre, pelo relato. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana.
Senhor presidente, senhores conselheiros, no presente caso, semelhante ao anterior, vale destacar só que o argumento que seria mais relevante para o contribuinte, que poderia dizer, os fornecedores, a circularização na qual os fornecedores afirmam que o vidro é laminado, essa declaração por parte dos seus fornecedores é uma declaração unilateral, que, portanto, não deveria ser considerada para fins de identificação da omissão apontada pelo agente fiscal. Tudo bem, é uma declaração unilateral e ele, contribuinte, poderia, então, autuado, poderia ter trazido elementos que dissessem, não, essa declaração aqui do meu fornecedor, de que o livro não é laminado, de que o vidro não é laminado, não corresponde à realidade. Mas ele cinge-se, ele restringe-se só à retórica, ao argumento, ele não traz nenhum elemento probatório que pudesse contraditar as informações que foram prestadas pelos seus fornecedores. Diante desse fato, senhor presidente, todos os outros argumentos acabam não se concretizando, não sendo aplicáveis ao argumento dele por falta de elementos probatórios. Então, a Procuradoria se manifesta, nesse caso também, pela procedência da acusação, tendo em vista que o contribuinte não trouxe nenhum elemento capaz de, efetivamente, um elemento probatório capaz de contraditar a acusação formulada pelo agente fiscal, razão pela qual a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Processo em discussão, doutor Pierre, com a palavra. Doutor Matheus falou uma coisa que me levou a um esclarecimento, me levou também, de repente, a um pensamento que eu vou expor. Na realidade, doutor Matheus, ele fez a circularização com os adquirentes, não foi com os fornecedores. Ele fez a circularização com os clientes da Glasmax. Esse vidro aqui se refere a quê? Responderam, temperado, vidro temperado que eu adquiri, vidro laminado que eu adquiri, né? Certo? Então, diante disso aí, de repente, eu quero fazer um seguinte questionamento. O contribuinte, ele escriturou a operação, mas ele não escriturou de forma correta, ele escriturou como se estivesse vendendo o vidro normal, certo? Quando a fiscalização percebeu que o vidro era temperado no caso anterior ou laminado, então sofreria um processo de industrialização, teria que pagar o ICMS substituição tributária do adquirente e o acréscimo do ICMS normal dele, que ele já tinha, certo? Neste caso, nós poderíamos entender pela aplicação da multa do 123.1D, certo? Tendo em vista que a operação em si está escriturada, está registrada, mas não está na forma correta, ou seja, com a aplicação como se fosse vidro temperado ou laminado. Está como de vidro, mas a operação de vidro não está no valor apurado corretamente, né? Aí, será que não seria o caso da aplicação? Porque aqui, nos dois casos, foi a aplicação do 103.1C, a falta de recolhimento. Certo? Então, eu lanço essa questão. A doutora Helena, presidente, já se manifestou, inclusive. Não, doutor Pierre, me permita, talvez eu possa ter perdido aí um pouco da sua explicação. O que é que lhe dá essa certeza de que essas notas foram escrituradas? Doutora Helena, na realidade, é a própria discussão, a própria descrição de todo. O que ele diz é que o contribuinte apurou de forma incorreta o ICMS. Note que ele não cobra o ICMS normal todo da nota. Ele cobra com acréscimo do IPI, certo? Por causa da industrialização. Ou seja, houve um registro, houve uma saída, foi pago um ICMS, mas não foi pago de modo que deveria ser. Foi pago como se fosse o vidro comum. Só que, sendo ele sofrido um processo de industrialização, tem o IPI, o ICMS dele normal sofre uma alteração, e ele também tem que pagar a substituição. Então, se ele não está cobrando o ICMS todo, é porque o contribuinte pagou uma parte, né? Então, se pagou uma parte, presumo eu que deva estar
registrado e escriturado, né? Mas isso é uma lógica, né? Presume, né? Presumo. Até porque os próprios tribunais superiores, eles entendem, por exemplo, que o lançamento, ou, por exemplo, a denúncia espontânea, no caso, o lançamento ele pode se dar só com um pagamento, não precisa sequer haver propriamente a declaração. Agora, o próprio auto de infração é óbvio quanto a isso, né? Se ele tivesse cobrado todo o ICMS da operação, eu ficaria calado, ele está cobrando um acréscimo. Se ele está cobrando um acréscimo, quer dizer que o contribuinte pagou o resto. Então, você pagou o resto... Me permita, doutor Pierre, é porque, assim, quando a gente vai para as peças da autuação, especialmente as informações complementares, a gente vê, assim, em todos esses autos de infrações que foram lavrados em relação a essa empresa, nesse mandado de ação fiscal, o fiscal diz que, para identificação das infrações, ele se valeu das informações prestadas no SPED do contribuinte e das informações prestadas pelo laboratório fiscal de empresas que forneceram para essa empresa e também das notas fiscais que foram, eletrônicas que foram emitidas por essa empresa. Então, assim, eu não encontro nas informações complementares nenhuma informação que me dê essa certeza de que essas notas foram escrituradas. Partindo do princípio até da metodologia utilizada pela... Doutora Helena, o seu microfone desligou, o seu microfone está sem voz. Desculpa. Agora, se você me der mais argumentos aí, de que me dê segurança com relação a isso, porque eu não encontrei, assim, nenhuma informação que me dê essa segurança, como você mesmo disse, é a lógica, presume-se, né, então... Concluiu, doutora Helena. Doutor Pierre, para esclarecimentos. O relatório da fiscalização deste auto, ele diz assim: foram analisadas minuciosamente as operações de saída através do banco de dados das notas fiscais emitidas pelo contribuinte. Resumidamente, realizou-se o cálculo do ICMS normal e substituição tributária de dividendos de acordo com a legislação. Em seguida, deduziu-se o valor escriturado da nota fiscal digital e levado à apuração, chegando-se à falta de recolhimento. Então, o próprio fiscal diz que ele analisou o que o contribuinte, nesse caso específico aqui desse auto, porque aquela parte lá, ele serve para todos os autos. Mas nesse caso específico aqui, também do temperado dele, o que ele diz é que ele analisou as notas fiscais emitidas pelo contribuinte e escrituradas. Fez o cálculo como se sofresse o processo de industrialização, certo? Chegando-se à falta de recolhimento, ou seja, levando-se a apuração. Então, deduziu-se o valor escriturado. Ele deduziu o que tinha sido escriturado e o que sobrou é falta de recolhimento. Então, o próprio fiscal afirma isso. Então, aqui no caso, eu, de repente, já que o doutor Matheus falou em fornecedor, de repente, eu pensei, mas foi com um adquirente. Aí eu me lembrei dessa questão. No caso aqui, a operação foi escriturada. O próprio fiscal diz isso aqui nesse parágrafo, né? Mas ela foi escriturada como se fosse uma venda de vidro normal. Ele entendeu que a venda era de vidro temperado ou laminado, que, portanto, teria uma diferença do ICMS normal e substituição. Seria o caso de se aplicar a 123.1D ou mantém-se a 123.1C. Pois é, ela não foi regularmente escriturada, né? Doutor Matheus, quer se manifestar sobre esse ponto? Sim, senhor presidente. Doutora Helena, não foi regularmente escriturada, a razão porque não seria aplicável a sanção prevista na linha B, né? Bem, essa é uma questão muito interessante. Se ela tivesse sido regularmente escriturada, ou seja, com apuração regular, aí o crédito tributário já teria sido escrito direto na dívida ativa. Então, não teria autuação. Nessas situações em que o contribuinte apura regularmente o imposto, declara e não recolhe, o crédito tributário vai para a dívida ativa para execução forçada no âmbito judicial.
Então, me parece, e a Procuradoria, pelo menos eu tenho entendido dessa forma, que para a aplicação da sanção prevista na linha B, basta que o contribuinte tenha declarado suas operações para o fisco. Se ele fez uma apuração errada decorrente de uma interpretação da norma, essa apuração errada decorrente de uma interpretação que por ele era certa, que para o fisco não pode resultar numa sanção mais gravosa. E se há possibilidade de aplicação de uma sanção menos gravosa, como é o caso é de aplicação da sanção menos gravosa. Então, nessa situação exposta, me parece que o caso, sim, é de aplicação da sanção menos gravosa, porque o contribuinte declarou, ele apurou do jeito que ele entendeu que devia ter apurado, salvo, evidentemente, se houvesse a demonstração de que essa conduta do contribuinte foi uma conduta dolosa, o que não restou de forma nenhuma evidenciado em nenhum ponto da ação fiscal. Essa é a razão pela qual a Procuradoria entende que sim, que o doutor Pierre tem razão, o caso é da aplicação da sanção menos gravosa, independente dela ter sido apurado regularmente. Eu devia ter aplicado uma alíquota de 7, de 10, apliquei uma alíquota de 5, porque interpretei que a alíquota correspondente era 5, e por isso eu vou ser penalizado com uma multa mais gravosa? Me parece que não. Então, a Procuradoria, no presente caso, entende que a aplicação da sanção é, sim, a menos gravosa. É isso, senhor presidente. Senhores, doutor Willam, parece estar consultando aqui seria interessante, talvez, nós que fosse lida o artigo 103, 1C e 1D. Se eu não me engano, 1C ele fala da substituição tributária. Não sei se é o caso. Doutor Willam, está com a legislação fácil, hein, doutor Willam? Penalidades? Só para relembrarmos, né, o 103, 1C e o que diz o 103, 1D. Os senhores tomaram a melhor decisão. 123, 1C. Falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares, em todos os casos não compreendidos na linha D e E deste inciso, multa equivalente uma vez o valor do imposto. O D, que é o que a gente chama de atraso de recolhimento, porque a multa é menor, é só 50%. O D, falta de recolhimento, no todo ou em parte, na forma dos prazos regulamentares, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados. Multa equivalente a 50% do imposto devido. Nesse tocante, ninguém pode esquecer que há a súmula 6 também, né? A súmula 6 do CONAT diz dessa forma: caracteriza também atraso de recolhimento, o não pagamento do ICMS apurado na sistemática de antecipação e substituição tributária pelas entradas, quando as informações constarem nos sistemas corporatividade da Secretaria da Fazenda, aplicando o artigo 123, 1D da Lei 12.670. Só que aqui tem uma diferencial, aí é na entrada, a súmula, isso aqui é na saída. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Willam. Doutor Pierre, com a palavra. Com a palavra, doutor Pierre. Desculpe, presidente, é que aqui ficou complicado para o... Bom, eu quero chamar a atenção que existe uma diferença entre regularmente e corretamente. Se nós entendermos como regularmente ou corretamente, nunca seria aplicado o 123.1D. Ele simplesmente deixou de pagar, declarou tudinho, vai para a inscrição individuativa e vai comprar a cobrança. Não haveria autuação com a aplicação do 123.1D. Ele aqui, ele registrou a operação, ele apurou o ICMS de forma regular, só que de forma incorreta. Certo? De forma incorreta. Daí a aplicação do 123.1D. No meu entendimento, certo? Seguindo o ensinamento do doutor Matheus, né? Então, neste caso, ele registrou as operações, apurou o ICMS regularmente, mas incorretamente. Daí porque a aplicação 123.1D. Agora, senhor presidente, eu gostaria de uma questão de ordem, de suscitar o esclarecimento de Vossa Excelência aqui.
É o seguinte, o processo anterior, nós já encerramos a votação, mas, assim, se for o caso, não me parece justo, né? Eu não levantei essa questão no processo anterior, né? Mesmo que não seja objeto, mesmo que não seja essa decisão da turma, né? Mas, assim, nós teríamos um processo que consta essa votação e o outro não, quando é o mesmo tipo de operação, né? Só difere a mercadoria, nós poderíamos refazer a votação, não, se o presidente já está encerrada, poderíamos fazer alguma coisa, ou nos manteremos apenas nessa aqui? Doutor Matheus, queria ouvi-lo, até porque é um fato bem sui generis, né? Em alguns casos, chamamos o feito à ordem quando identifica aí uma situação, né, atípica. Essa parece que é uma situação em que o processo anterior tem as mesmas características desse processo e a decisão, já anunciada, né, foi no sentido de manter a acusação na sua totalidade. Queria ouvi-lo também, até para que as decisões possam ser tomadas com fundamento e com a manifestação da PGR. Ok, senhor presidente. Um dos objetivos do recurso, da existência de um órgão colegiado, além de atender à insatisfação do recorrente, evidentemente, o julgamento inicial, o singular, o primeiro julgamento, ele não satisfaz, daí a existência de colegiados para atender à insatisfação do recorrente, dizer, olha, eu quero que seja apreciado por um colegiado. Pois bem, além de atender à insatisfação, o objetivo do colegiado é uniformizar as decisões, porque a interpretação individual, ela considera uma série de elementos, a formação, a visão, a perspectiva do julgador. No colegiado, é a perspectiva do órgão colegiado. Veja, pode parecer dizer, a perspectiva do órgão colegiado representa o conjunto da perspectiva individual. Aparentemente só. Na verdade, a perspectiva individual, no colegiado, ela acaba deixando de existir e tem a perspectiva ou a interpretação do colegiado, não a individual. E essa perspectiva de análise, de interpretação da norma do colegiado, ela tem por objetivo uniformizar. É verdade, se de uma análise, é certo que uma análise formal do processo, que já se encerrou e não se poderia mais retomar, isso é assim que se age normalmente. Encerrou o julgamento do processo e aquilo não se pode mais retomar. Essa é a regra. Mas, tendo em vista a possibilidade de haver decisões contraditórias sobre o mesmo processo, né, ou dissonantes, sobre a mesma ação fiscal, me parece que sim, que a presidência, aí sim, aí é um ato da presidência, não seria do colegiado, até porque o colegiado em si não pode solicitar nada nesse caso. É a presidência que, verificando essa possibilidade de decisão contraditória, chamar o feito à ordem e colocar novamente aquele feito em julgamento para apreciação, para que a Câmara se manifeste. Aí, veja, aquele julgamento lá já se encerrou. O que a presidência vai fazer é chamar o feito à ordem e dizer, não, eu estou colocando de novo para que os senhores façam uma nova apreciação, sob pena de nós macularmos a validade das decisões. Se nós dissermos, não, vamos dar continuidade ao julgamento anterior. Não, o julgamento anterior se encerrou. Mas a presidência, sim, pode chamar o feito à ordem para evitar uma possível divergência de decisão, chamar o feito à ordem e colocar e submeter a manifestação do colegiado, sim. É isso que a Procuradoria entende. Ok, doutor Matheus, feito o esclarecimento, doutor Pierre, né? Vamos seguir em frente, analisando esse processo e depois faremos as análises, né, do processo anterior, que inclusive já foi julgado, já foi decidido, anunciado, né, a decisão. Alguma outra discussão, senhores, com relação ao processo
auto de infração 2018-035-33, onde temos uma preliminar de nulidade com relação à falta de registro do termo de encerramento no livro apropriado. Como vota o conselheiro relator? Senhor presidente, eu afasto ambas as alegações de nulidade, do julgamento singular, certo? E afasto a nulidade também com relação à questão do registro do termo de encerramento fiscal. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, com relação à nulidade preliminar, afasta a decisão unânime. Com relação ao mérito, doutor Pierre. Senhor presidente, conheço do recurso voluntário, afasta a alegação da multa confiscatória, mas eu dou parcial provimento para a aplicação da penalidade prevista no artigo 123(1)d. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Doutor Saulo e doutora Mônica, que não os vejo. Doutora Mônica. Não me manifesto contra, senhor presidente. Sem objeção. Doutora Mônica. Eu estava tentando falar aqui, senhor presidente. Está me ouvindo? Agora sim. Assim, eu confesso que eu perdi um pouco aqui da discussão, né? Porque eu caí, eu tive que entrar novamente. Se for possível me colocar, eu peço desculpas, realmente é um inconveniente. Mas o que está sendo alterado? Não, a penalidade, doutor Pierre trouxe aqui para discussão, é que a penalidade a ser aplicada é 103(1)d e não 103(1)c, considerando que há o levantamento, o registro, né, nos livros fiscais do contribuinte, que foi feito, né, o levantamento com base no que estava escriturado. A discussão é a aplicação do 123(1)c, conforme o lançamento, conforme a infração, o 123(1)d. O doutor Matheus já se manifestou favorável à aplicação do 123(1)d. E agora, eu peço até que o doutor Pierre, mais uma vez, anuncie o seu voto, considerando que houve essa falha técnica, né, e a doutora Mônica não acompanhou esse final. A preliminar de nulidade do julgamento singular, semelhante ao processo anterior, e também o não registro no livro de ocorrência do termo de encerramento da fiscalização, são as duas nulidades. E no mérito, doutor Pierre, eu gostaria que anunciasse o seu voto, né, tanto de nulidade como de mérito, para que a doutora Mônica se manifeste. Pois não, senhor presidente. Eu voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar ambas as alegações de nulidade de julgamento singular e a nulidade em razão da falta de registro no livro de ocorrência do termo de encerramento fiscal. No mérito, eu dou parcial provimento ao recurso para modificar a sanção do 123(1)c para o 123(1)d, nos termos da manifestação oral da doutora Procuradoria. Nós tínhamos indagado se algum conselheiro discordava desse entendimento, estava exatamente colhendo votos, e aí eu vou coletar esses votos individualmente. Doutor William Falcão, com relação ao voto do relator, afastando as preliminares de nulidade e com relação à aplicação da penalidade, como vota? Acompanha o relator? Acompanho, sim, o voto do relator. Doutora Helena? Acompanho o relator. Doutora Mônica? Presidente, assim, até para manter coerência com o voto proferido, não sei se foi feita discussão nesse sentido, mas o processo anterior tem proficiência nos termos do C, situação 123(1)c. Ok, então, de acordo, favorável, aliás, afasta as nulidades com relação ao mérito, a senhora concorda pela procedência do feito nos termos do lançamento e julgamento singular, não é isso? Perfeito, afasta as nulidades. Presidente, só me permite uma questão de ordem? Pois não, doutor Pierre? Apenas para esclarecer a doutora Mônica, que talvez ela tenha perdido isso aí, que há uma possibilidade que a gente reveja o julgamento anterior. Porque ela fundamentou para manter a coerência no anterior.
Certo, só isso, apenas isso. Ok. A senhora mantém o voto, não é isso, doutor? Não vai encerrar o outro julgamento. Doutora Mônica, o processo anterior já foi julgado, anunciado, já decidimos, vai constar em ata, né? O que foi colocado aqui é que, de alguma forma, vai divergir dessa decisão, desse processo, tá? Porque foi por atraso e não falta. Mas cada conselheiro vota de acordo com a sua consciência e entendimento. Eu entendi que a senhora vota aplicando a penalidade do 103.1c. É isso? Continua falhando a sua internet, inclusive não conseguimos escutá-la. Sim, presidente. Ok, então vamos dar prosseguimento. Doutor Pedro, como vota? Com o relator, presidente. Doutor Saulo, já. Acompanhe o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Saulo. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, afasta por decisão unânime as nulidades suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, aplica a penalidade 103.1d. Doutora Mônica, contrária à decisão, a aplicação da penalidade 103.1d, de acordo com o julgamento singular. Esta é a decisão. Esta decisão. Temos mais 3 processos. Doutora Mônica, a senhora tem condições, o equipamento, a internet, é possível fazer o seu relato? Porque a sua voz não está chegando. Nós estamos com um probleminha. A doutora Mônica não consegue. Presidente, o processo anterior será feito alguma coisa agora? O processo anterior julgado de temperado será feito alguma coisa agora? Ou é uma análise que eu vou fazer posteriormente, doutor Pierre. Vamos seguir em frente, até porque temos ainda mais 2 processos na pauta, né? Como o doutor Matheus já explicou, é uma prerrogativa, né? Uma análise que vai ser feita e posteriormente anunciada. Doutora Mônica. Presente. Bom, eu só queríamos ter a certeza se a senhora teria condições no equipamento, aí na internet, de comunicar, de relatar o processo, porque o som está chegando de uma forma muito fracionada, não está claro a sua fala. Sim, a gente tem, mas vai depender do seu. Porque para mim, se eu estivesse falando normalmente, eu não saber se minha fala não chegando, não tem como saber, né? Doutora Mônica, considerando que nós estamos com esse problema técnico, nós vamos sobrestar esses 2 processos. É impossível ouvir o seu relato, né, da forma como o som está chegando, a imagem, não há possibilidade de voltarmos esses 2 processos. Processo 2217-2018, 2018-3544 e o processo 2240, 3560. São 2 processos da pauta que não foram apreciados. A senhora escuta? Ok, então, da forma regimental, mas nós não escutamos a sua fala, a sua voz não chega, não está clara, né? Então, é inviável, da forma como está, de nós apreciarmos os processos, porque não conseguimos ouvi-la. Tá? Então, da forma regimental, nós vamos sobrestar os 2 processos. Senhor presidente? Pois não, doutora Mônica? Eu posso tentar falar pelo celular, como fez o doutor Saulo? Podemos. Nesse momento, essa comunicação que a senhora está tentando fazer é impossível, é inviável. Podemos tentar. Eu vou desligar aqui o som, tá? Pode falar, doutora Mônica.
o som do smartphone está desligado. Está me ouvindo? Agora sim, escutamos. Pode falar mais alguma coisa para ver a qualidade do som? Certo. O auto de infração 2018 está fazendo um eco. Talvez a senhora Melhor? desligar o notebook, desliga o notebook, fique apenas com o smartphone. Pronto, vamos tentar. Pode falar? Bora tentar. Posso? Vamos lá. Assim, é porque eu tinha preparado um resumo, né? Aí agora eu vou ter que realmente fazer o relato do auto de infração. Então, Senhora, doutora Mônica, só um instante. A senhora tem condições de fazer o relato com as anotações que a senhora fez? Senhor presidente, eu deixei tudo aqui anotado no próprio auto de infração, mas eu tinha feito um resumo aqui no computador, só que eu não estou acessando, mas eu acredito que dê certo fazer sim. Ok, então vou anunciar os dois processos da classe Max Indústria e Comércio, da sua relatoria, 2217, 2018 e 2240. Os dois tratam de falta de recolhimento, ST, pelo menos o que eu observei, e tem as suas particularidades. A senhora vai fazer os dois relatos ou apenas o primeiro processo, 2217, auto de infração 2018, 03544? Senhor presidente. Então, esse primeiro processo, auto de infração 2018, 03544, refere-se a uma falta de recolhimento na forma e nos prazos regulamentares, quando as operações e prestações do imposto a recolher estiverem capturados, o contribuinte no decorrer do exercício fiscalizado deixou de recolher esse imenso tributário declarado na escrita fiscal digital com contribuições complementares. O exercício aqui da fiscalização, o período da infração é 2 a 5 de 2014. Consta aqui, no relato da informação complementar, que durante o exercício fiscalizado, a empresa autuada estava cadastrada junto à Cefaz no regime normal de recolhimento, certo? Que no mês de março de 2014, ele fez um recolhimento de 10.451 através de um DAI, sendo um valor a menor do que o declarado na sua escrita fiscal digital. Já nos meses de fevereiro, abril e maio, não consta nenhum recolhimento sobre a rubrica do ICMS substituição na saída no sistema Receita. Então, a fiscalização, ele fez um quadro aqui explicativo, informando o ICMS que estava escriturado, a fiscal do contribuinte, o ICMS apurado e o que foi pago, tá? Então, verificou, como no mês de março, o ICMS a recolher era de 12 mil, só que recolheu 10 mil. Então, uma falta de recolhimento de 2 mil e pouco. Já os outros meses relatados aqui, fevereiro, abril e maio, não houve nenhum recolhimento. Por conta disso, foi cobrado o imposto, certo? Ele faz o demonstrativo aqui do crédito. Bom, o contribuinte, ele faz, na impugnação dele, ele faz algumas questões relacionadas à improcedência do auto de infração e na aplicabilidade da multa no percentual devido, e requer a improcedência do auto de infração ou a nulidade. O processo segue para o julgamento singular. Onde é enquadrado aqui no atraso de recolhimento do imposto, certo? E afasta todas essas questões aqui aduzidas pelo contribuinte e julga, no caso aqui, a procedência, porque a autuação também foi pelo 123.1D.
No recurso ordinário, o contribuinte ele alega a necessidade da reforma da decisão, certo? Aqueles mesmos argumentos, né, de que a autuação estaria aivada de nulidade. No caso aqui, ele pede aplicação, diz que a multa é ilegal, ela é também confiscatória, e no caso apenas requer que seja acolhida a fundamentação do presente recurso para reformar a decisão de primeiro grau e tornar o auto de infração. Ele faz uma emenda ao recurso ordinário, certo? Relacionado ao livro termo de ocorrência, querem dar nulidade em razão disso. Nesse aqui ele faz esse tipo de observação. Acho que é porque os processos de 2014 ele fez isso. Em 2015 eu não verifiquei. Aí no parecer, ele rebate cada uma dessas questões, né? Ele fala, inclusive, em relação ao termo de ocorrência, que não é motivo para declarar a nulidade do auto de infração, né? Que a indicação de tais elementos não pode ser considerado como norma cogente, não é de efeito impositivo, e que o processo administrativo condicionou a declaração de nulidade à existência de lesividade. No mais, fala com relação à presente sanção, que é do 123.1d, e entende pela parcial procedência do auto de infração, ou pela procedência do auto de infração nos termos do julgamento singular e do próprio auto de infração. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Então, na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para se manifestar. Muito bem, senhor presidente. Nos parece que esse processo ele é até mais simples do que o outro, porque qual foi o procedimento do agente fiscal? Ele verificou que o ICMS que foi apurado pelo próprio contribuinte, que foi declarado e tal, era menor do que o que ele efetivamente recolheu. Quer dizer, o contribuinte apurou o ICMS por substituição tributária, ICMS normal, e não recolheu na sua totalidade. E o agente fiscal, como bem disse a conselheira relatora, fez até um quadro demonstrativo em que ele identifica o que foi apurado e o que foi recolhido. Fala até em 10 mil e poucos reais que foi recolhido. O contribuinte poderia ter vindo aos autos e dizer, não, mas eu recolhi esse valor aqui sobre outra rubrica, apesar de não ter recolhido especificamente sobre a rubrica de substituição tributária, mas eu recolhi junto com o meu recolhimento normal e tal, poderia ter trazido aos autos esse argumento, mas ele não trouxe. E aí é por essa razão que, afinal, o julgador singular julga procedente a acusação fiscal e lá na consultoria também, no recurso, a consultoria se manifesta esse interessante pela aplicação do D, seguindo precisamente o raciocínio que nós desenvolvemos no processo anterior. Ou seja, o importante é que o contribuinte para a aplicação do D, que ele tenha escriturado regularmente. Esse regularmente, como bem esclarecido pelo Dr. Pierre, não quer dizer certo. Regularmente eu escriturei, apurei da forma como eu achava que deveria apurar. Agora, se eu errei no cálculo, se eu interpretei a norma de forma diferente, tal, isso não significa que eu não tenha escriturado regularmente, significa que eu não escriturei corretamente, é diferente. A razão pela qual a Procuradoria se manifesta, sem mais delongas, senhor presidente, pela procedência da acusação, mas com a aplicação da sanção prevista no artigo 123.1d. É isso. Processo em discussão, senhores. Doutor Pierre, com a palavra. Presidente, eu acho que o fiscal já aplicou o 123. Doutor Pierre agora travou, viu, doutor Pierre? Sua imagem não chega até nós. O senhor pode repetir? A sua fala não... Era apenas para esclarecer que o fiscal já aplicou o 123.1d, né? Certo. É só isso. Né? Doutor... Ou seja, nosso pensamento. Doutor William Falcão. Senhor presidente, é exatamente isso que eu ia dizer. O auto de infração, a informação complementar mostra bem, dizendo que ele, na FD dos meses de fevereiro, março, abril e maio, ele declarou aqueles valores lá, constantes, e não recolheu. Aí estão cobrando falta de recolhimento do imposto, né, de substituição tributária, declarado na FD.
E a próprio julgador sugeriu lá na notificação a aplicação 123.1d, porque ele declarou, né? Está lá declarado. E o parecer 273 de 2020 da consultoria tributária segue a mesma linha e sugere que seja realmente aplicado o 123.1d, porque ele declarou, né? Só não fez recolher. Era isso. O doutor Pierre já antecipou. Ou seja, de acordo com o lançamento, não é isso? Senhores, mais alguma discussão? Doutora Mônica, como vota com relação às preliminares, ou a preliminar, não é isso? De nulidade e também no mérito. Eu afasto, né, senhor presidente, as preliminares e, no caso, pela procedência da autuação nos termos do julgamento singular do parecer. Algum conselheiro vota diferentemente da relatora, afastando a nulidade, no caso, é uma só aqui trazida, não registro no livro de ocorrência, e com relação à penalidade, confirma o lançamento de acordo com o julgamento singular e manifestação da PGE. Algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, para confirmar a decisão de primeira instância nos termos do parecer e da manifestação da douta PGE. Esta decisão para o processo e vamos agora para o último processo da pauta. Processo de recurso 2240, auto de infração 2018-03560, que é Glasmax Indústria e Comércio de Serviços, recorrido do julgamento de primeira instância, a indicação de procedência de primeiro grau e o parecer também da procedência do feito. Passo a palavra à doutora Mônica para o relato do processo anunciado. Obrigada, senhor presidente. Esse processo aqui é aquele que é o segundo do doutor Pierre. É aquele que eu fiz o comentário, né? Bom, esse processo também aqui é de falta de recolhimento do imposto, onde o contribuinte deixou de recolher o ICMS normal e o ICMS substituição tributária na saída de vidros laminados do seu estabelecimento. A empresa fiscalizada, nas operações de saída das mercadorias produzidas, está sujeita, né, ao ICMS normal proveniente da operação própria por força do artigo 3º da Lei 12.670 de 96 e ao ICMS substituição tributária por força do artigo 1º, parágrafo 1º do decreto 31.270 de 2013, certo? Então, ele fala aqui que foram dadas diversas oportunidades ao contribuinte para que estabelecesse a descrição dos seus produtos, e aqui se cinge aquela questão da descrição TEMP e LAN. Então, foram dadas várias oportunidades, e aí, diante das respostas evasivas da empresa, evasivas e contraditórias, a fiscal resolveu circularizar com os clientes da empresa, onde foi realmente verificado que houve um enquadramento incorreto no CFOP, já que a parte da mercadoria foi produzida pelo autuado, e que o IPI foi incluído a menor na base de cálculo. Então, ele explica aqui toda a metodologia, né, de trabalho, e aí foi pela falta de recolhimento, com base no 123.1c. O contribuinte apresentou impugnação. Um instante, senhor presidente. Eu vou para o julgamento singular logo, né? Em que o julgador singular, ele analisou as questões, né, trazidas pela defesa, em que ele afirma que não adquire o vidro temperado, as mesmas colocações, né, que foram feitas aqui na fala do doutor Pierre, que a questão da multa também, relativa à multa, mas que foram analisadas todas essas questões, o julgador entende pela procedência da autuação fiscal. Resignado, o contribuinte ele apresenta um recurso solicitando a reforma da decisão singular. Nesse aqui, ele fala que o julgador de primeira instância não analisou com o devido cuidado as suas questões, né? Sustentando que o contribuinte não teria apresentado nenhum documento novo. E com relação
ele requer que seja acolhida a fundamentação do presente recurso, reformar a decisão, tornar nulo o auto de infração, afastar a multa imposta, e roga para que seja reduzida a patamar de 2% e puna pela juntada posterior de documentos. Na assessoria processual tributária, a assessora analisa cada uma dessas questões, senhor presidente, e entende pela procedência da autuação fiscal. Faz um parecer bem detalhado, né, e opina por reconhecimento do recurso, negar provimento, mantendo a decisão singular de procedência do auto de infração. É o relato. Obrigado, doutora Mônica. Passo, então, a palavra ao doutor Matheus Viana, representante da PGE, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, o processo é semelhante àquele já relatado pelo doutor Pierre. A única questão a ser suscitada, porque a argumentação do contribuinte restringiu-se, nesse caso, mais à aplicação da multa de 100%, que seria a multa confiscatória, e a falta de elementos probatórios, e a nulidade por conta da falta daqueles termos lá, do registro no defunto. Mas vejam, senhores, me parece que a solução a ser dada no presente caso, quanto à penalidade a ser aplicada, é aquela já referida até no processo anterior, até por coerência. Se o contribuinte registrou as operações, não estamos identificando aí omissão de entradas nem de saída. Aí é falta de recolhimento em decorrência, por exemplo, da não inclusão na base de cálculo do ICMS substituto do valor do IPI. Fato esse que resultou numa falta de recolhimento do ICMS substituição tributária, numa falta de recolhimento, porque aí a base foi menor. Então, esse tipo de análise tal resulta na interpretação da norma. A aplicação a ser dada, portanto, já que as operações foram escrituradas, é a sanção estabelecida no 123.1d, para guardar coerência com os processos anteriores. Então, a retificação ou a modificação que a Procuradoria faz em relação ao julgamento singular nesse processo é só quanto à aplicação da sanção, que deve ser do 123.1d. No resto, mantém a procedência da acusação. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Doutor Pierre. Não, apenas para corroborar o meu entendimento anterior, que seria realmente pela aplicação do 123.1d, pelos mesmos motivos já esclarecidos no processo anterior. Ok. Doutora Mônica, como vota com relação às preliminares? Na verdade, é uma só, né? São duas. Duas, ok. Eu acabei de ler que o termo de ocorrência foi no outro, né? O termo de ocorrência. Eu não escutei a senhora falando termo de ocorrência, só o julgamento primeira instância. Mas... Porque eu acho que eu fiz um comentário do termo de ocorrência, mas eu acho que foi no outro, né? Que eu acabei de ler. Eu entendo que, no caso aqui, realmente não há uma escrituração regular, houve um enquadramento incorreto de CFOP, houve uma inclusão a menor de base de cálculo de IPI. Então, eu entendo assim, você verifica que a própria fiscalização, quando ela vai fazer os critérios de aplicação, ela aplicou em alguns o D e o outro C. Porque o raciocínio aqui é exatamente da questão que não houve essa regular escrituração, regular recolhimento em função disso. Então, por conta disso, o meu entendimento é pela manutenção da autuação nos termos do julgamento de parecer e conforme o auto de infração, pela aplicação do 123.1c, afastando as nulidades citadas aqui. Ok, senhores. Mais alguma discussão com relação à matéria, penalidade a ser aplicada? A doutora Mônica, no processo anterior, já se manifestou favorável ao 1C, e os demais conselheiros também já se pronunciaram, né, sobre a matéria aplicando o 103.1D. Mais alguma discussão?
Então, a doutora Mônica afasta as preliminares de nulidade e, com relação à multa a ser aplicada, 103(1)C, de acordo com o lançamento e com o julgamento singular. Vou fazer aqui a chamada, né? Doutora Mônica, doutor Pedro, como vota? Presidente, eu iniciei a divergência, eu vou pelo 123(1)D. Ok. Doutor Saulo. Doutor Saulo, presente. Presidente, acompanha a divergência do doutor Pedro e também manifesta o 123(1)D. Ok. Doutor Pierre. Com a divergência, presidente. Doutor William. Acompanha o voto divergente. Doutora Helena. Acompanha a divergência. Então, esta Câmara conhece do recurso, nega provimento, preliminarmente, por decisão unânime, afasta as nulidades suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, modifica a decisão de primeira instância para parcial procedência, aplicando a penalidade do 103(1)D, de acordo com a manifestação oral do representante da douta PGE. No caso específico, ter proferido o primeiro voto divergente vencedor, o doutor Pedro Jorge fica responsável pela lavratura da resolução e, posteriormente, receberá o processo físico e virtual também. Senhores, chegamos ao final da nossa 34ª sessão virtual ordinária. Eu indago se tem algum assunto, em assuntos gerais, algum ponto a ser abordado. Senhor presidente. Pois não, doutor William. Não conseguimos ouvi-lo. Travou. Pode repetir, doutor William? Pronto? Pronto, pode falar. Pronto. Aí eu gostaria de me ausentar desse finalzinho, porque estão me pedindo ali uma ajuda, uma assistência lá do sepultamento da mãe do Lima, e daqui para lá, ela é ali na Messejana, aí vai sair 12 horas, estava querendo que eu desse uma ajuda lá. Pode me liberar agora? Com certeza. Tá. Então, obrigado. Tá liberado. Até amanhã. Até amanhã. Senhores, só para concluir a nossa sessão, não tendo mais um outro assunto a ser tratado, agradeço a participação de todos e lembrando que amanhã, dia 4 de dezembro do corrente ano, nós teremos nossa sessão virtual, em que abordaremos também o processo da empresa Glasmax, Indústria e Comércio, em que os relatores, Dr. Saulo Santos, com 3 processos, e Dr. William Falcão de Souza, também com 3 processos. E amanhã a matéria será crédito indevido. São processos que separamos por matéria, até para conseguirmos dar uma maior agilidade, celeridade nos julgamentos, considerando aí uma grande quantidade de processos para analisarmos. Agradeço e até amanhã, às 8h30. Boa tarde a todos. Boa